ou melhor dizendo, favor que foi, delegado à sua pessoa. A dor que Cristo sentiu, a maior dor não foi a dos cravos sendo pregado nas suas mãos, e nem mesmo os chicotes que foram lançados sobre o seu corpo. A maior dor que Cristo sentiu foi a dor da ingratidão. O povo que Ele o abençoou, o povo que Ele curou, o povo que Ele libertou, foi o povo que gritou: crucifica-o. A coisa mais triste é você ver a ingratidão, que não tem reconhecimento por aquilo que você faz. Isso denega até em todas as áreas, na área profissional, na área sentimental e na área espiritual, a ingratidão. Você já pensou você trabalhar e alguém dizer assim: você não fez nada? Você já pensou você lutar para um bem-estar de alguém e alguém dizer assim: não fez nada? Você já pensou num relacionamento, você demonstra amor, demonstra carinho, demonstra afeto, e alguém diz: isso não é nada? Você já pensou o estado que fica um pai ou uma mãe que cria o filho com carinho, com amor, com educação, e no final ele não retribui o amor, o carinho, a gratidão que o pai demonstrou os anos todos, e ele é um filho que hoje é rebelde, um filho que responde o pai, responde a mãe, sai sem avisar. Você já pensou que tristeza é ao coração do pai? Deus, quando criou o ser humano, Deus criou com um objetivo, com um propósito. E o propósito de Deus é que o homem reconhecesse o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão do seu Criador. Deus, quando criou a raça humana, Deus criou com o objetivo de ser os homens, o ser humano, instrumento de louvor para Deus. O que é um instrumento de louvor? Um instrumento de louvor é algo que delega um som que traz alegria, que traz, luz ao ambiente. Então, quando Deus criou o ser humano, criou para louvor da sua glória, para que o ser humano olha e pega tudo aquilo que Deus proporcionou e devolve para Deus em forma de obrigado, de forma de gratidão a Deus. Então a gratidão, ela cabe em todo lugar, não é simplesmente e somente para Deus. Lógico que Ele é a primácia, Ele é o primeiro em que devemos ser gratos, porque olhamos e vemos quantas moléculas de oxigênio nós respirou hoje, e olhamos quanto nós pagou por elas. Nada. Estamos respirando e não pagamos nada pelo oxigênio que estamos respirando.
A coisa ruim é quando sente falta de ar, não é? A irmã Andréa passou por uns períodos aí, ofegante, e muitos passaram, e alguns não resistiram e veio a óbito por falta de ar. Você já pensou, o oxigênio está aí, mas você não consegue inalar ele? E você então contrai os seus pulmões, mas ainda existe uma ausência de oxigênio. Você já pensou ser entubado por uma mangueira de quais, 35 centímetros a 40 pela garganta para mandar oxigênio para o seu pulmão? E você ali desacordado? E alguém dizendo assim: está chegando mais uma pessoa, e alguém diz lá dentro: não tem lugar para ela. E aquela pessoa precisando de oxigênio e não tem. Mas quando consegue respirar, que coisa gloriosa, né? Quando você consegue respirar sem aparelho. Igual nós estamos aqui, ninguém está precisando de aparelho aqui. Estamos respirando. Que coisa gloriosa, né? Quando você vai no banheiro e você vai fazer as suas necessidades fisiológicas e não tem problema nenhum, que coisa gloriosa. Não é tão, satisfeito quando a gente vai no banheiro e faz lá o cocôzinho, bacaninha, legalzinho, né? E quantas pessoas que não conseguem? Alguém pode dizer assim, uma coisa besta, mas para mim não é. Eu agradeço o Senhor até mesmo nisso. Você já pensou você ter um banquete e não ter fome? Na sua mesa farta e você não ter fome para comer? Ou melhor, não podendo comer? Hoje eu conversando com o pastor Vidal e ele falou assim: tudo que eu como faz mal. Se não faz na hora, faz depois. E aí eu falei com ele assim, e eu lembro do senhor comendo bastante. Pegava pratada mesmo, até em cima de frango com quiabo, angu, mandava aquilo para dentro, depois deitava de barriga para cima e roncava bonito. Ele falou: hoje eu não posso. Muitas das vezes eu ia até no mercado e lá eu comprava doce de leite, sabia que ele gostava de doce de leite. Eu comprava uma latinha de doce de leite de 400 gramas, levava para ele, ele destampava na nossa frente conversando, pegava uma colher. Pouco prazo, não tinha mais nada. E hoje ele não pode. Mas aquele que pode é algo que não tem preço e que só deve ser devolvido a Deus em forma de gratidão, em forma de obrigado. Eu quero ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 8, sobre os benefícios de Deus. O Salmo é o livro que mais fala de gratidão, é o Salmo. Não somente Davi, mas Asaf, Moisés, que escreveu também alguns salmos, os filhos de Corá,
né, os coraitas e outros que escreveram o Salmo, que o Salmo não é todo de Davi, uma boa parte é, mas outras partes não são. Então é melhor você dizer, né, o Salmo do salmista. Não delega todos os salmos a Davi, porque você pode estar delegando um salmo que não foi Davi que escreveu. Então é melhor você dizer o salmista, porque quem escreveu o salmo é um salmista, é um cara que fez um poema e começou uma oração, algo de gratidão a Deus, e escreveu. Mas Deus, Ele faz as maravilhas dele, e Ele faz nós lembrar dela. Por que que Deus faz nós lembrar daquilo que Ele fez? E por que Deus faz que nós não esqueça daquilo que Ele fez? Porque quando esquecemos, significa ato de ingratidão. Quando você esquece um favor, você está sendo ingrato. Mas é tão glorioso quando a gente reconhece o que a pessoa faz para a gente. Hoje mesmo eu estava comentando com a Adriana, até fiz um comentário assim meio rápido, sobre o irmão Igor. Uma pessoa maravilhosa. Eu falei para ela, eu não perdi somente um amigo, eu perdi um irmão. O irmão Igor era um irmão, um cara excepcional. E aí a Adriana teve que fazer cirurgia, a Jaque, e ele disponibilizando a buscar a gente lá no hospital, salvá-los, a levar, e muitas das vezes não querendo cobrar nada, e fazendo tanto benefício maravilhoso. E eu falei assim, até hoje, até mesmo depois da morte dele, eu sou grato por aquilo que ele fez. É algo que muitas das vezes nem todos têm essa virtude de agradecer. Tem pessoa que você faz um favor e ele acha que é obrigação sua fazer. Não é mais do que obrigação. Mas a coisa mais gloriosa é você ser grato por aquilo que você recebe, até mesmo o mais pequeno que seja o favor, mas seja grato, seja agradecido. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos. Está dizendo para lembrar de todo o caminho que percorreu, 40 anos, para não esquecer que durante esse trajeto Deus cuidou, Deus guardou e Deus abençoou. Durante o seu nascimento até o dia de hoje, quantos benefícios Deus tem proporcionado para você? Quando a sua mãe estava esperando você, com todo o cuidado e esperança de você nascer.
E até lá, na gestação da sua mãe, Deus guardando você, não deixando a sua mãe levar uma queda, para que você abortasse, guardando você no nascimento, guardou você na adolescência, na juventude, guardou você, livrou você e sustentou você. Você conheceu a Jesus e Deus guardando a sua vida, e você está caminhando para o céu e Deus te guardando, Deus te sustentando. Tem dia que eu está azedo, mas Deus te sustentando. Tem dia que nós estamos no dia mau, tem dia que nós não quer orar, tem dia que não quer vir para a igreja, tem dia que não quer nem sequer ouvir alguma coisa a respeito de Deus. Mesmo assim, Ele continua sendo bom. Mesmo assim, Ele tem sido misericordioso, bondoso, amoroso, generoso para com a nossa vida. Então Moisés está dizendo para o povo de Israel: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Não é um dia, são 40 anos Deus guiando. Eles montavam o acampamento, montava ali o tabernáculo, montava tudo. A nuvem estava lá, e quando a nuvem se levantava, eles desmontavam tudo e seguia a nuvem. Significa sendo guiado por Deus, Deus direcionando. Andavam meses ali, passava um pouco a nuvem, parava e eles montavam tudo. Não sabia se ia ficar um dia, se ia ficar 2 dias, se ia ficar uma semana, se ia ficar um mês ou um ano, mas eles montavam tudo e a nuvem ali. E durante esses anos, que coisa gloriosa, durante a noite o deserto é frio, uma coluna de fogo aquecendo o acampamento para que não morresse de hipotermia, de frio. Deus aquecendo eles ali com aquela coluna de fogo. Durante o dia o sol chega até 45 graus Celsius, a 50 graus, Celsius de temperatura. E Deus vinha com a nuvem, tampando eles, fazendo sombra, porque é tão gostoso estar na sombra do Onipotente. Porque o salmista escreve que na sombra do Onipotente descansará. E Deus trazendo à memória deles os benefícios que Deus tem proporcionado. Lembrança daquilo que Deus tem feito. Deus opera um milagre hoje na sua vida, daqui um mês você esquece. Você já está pedindo outro, porque nós somos insaciáveis. Pedimos mais do que agradecemos. Me dá, 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 me dá. E tem hora que na oração Deus fala assim: filho, o que verdadeiramente você quer? Porque nós faz uma salada na oração.
Nós pedimos casa, nós pedimos carro, nós pedimos saúde, nós pedimos emprego, nós pedimos dinheiro, nós pedimos porta aberta, nós pedimos isso, pedimos aquilo. Deus fala assim: mas de fato o que você quer? Sabe aquela criança quando vai no mercado, ele fica mostrando com o dedo, ele quer isso, ele quer aquilo, você entrega uma coisa, ele já quer aquilo outro, ele quer outra, é insaciável. Se você dá tudo do mercado, ele olha para cima, eu quero aquilo, né? Mas Deus, como é um pai amoroso, o prazer de Deus é ver nós felizes. Mas o que Deus espera que haja no meu coração lembrança e gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele irá fazer. Mas eu nem recebi, agradeça. Tem hora que eu agradeço a Deus até pela minha casa própria, que eu ainda não tenho. Eu falo: obrigado, Jesus, pela minha casa própria. Crente tem nome de maluco, irmão. Tem hora que eu estou eu e Deus sozinho, eu começo a agradecer. Muito obrigado, Jesus. Estou entrando agora na garagem da minha casa. Ó Senhor, muito obrigado, porque agora eu estou pondo a chave na porta para entrar na sala. Muito obrigado, Jesus, pelo sofazão gigante que o Senhor me deu. Eu fico imaginando, irmão, isso, e eu já estou agradecendo, porque Ele é o dono das fábricas, Ele é o dono do cimento, Ele é o dono de tijolo, Ele é o dono da tinta, Ele é o dono de toda a terra. A Bíblia diz que o céu e a terra é tudo dele, e foi criado para Ele. Não ser só grato por aquilo que você recebe, até mesmo por aquilo que você não recebe. Olha o que Tiago diz: regozijai-vos até mesmo nos momentos de dor. Como eu vou regozijar no momento de dor? Como é que eu vou agradecer? Oh, rapaz, eu estou com enfermidade e obrigado por esta enfermidade. É tão gostoso ficar doente. Oh, maravilha, mas que maravilha é ficar doente, né? Não. É saber que existe um Deus que está no controle, e o que mais importa é a sua morada com Ele na glória. Ao 3, Ele te afligiu e deixou a ter fome, e depois te sustentou com um maná que não conhecia, e que os teus pais também não conheceram, para te dar de entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Que coisa gloriosa, né? Ele te humilhou e deixou ter fome. Deus também humilha. Deus deixa vir a provação, Deus deixa vir a enfermidade, Deus deixa vir a consequência, a aflição. Deus permite que venha. Ninguém está isento de passar por provação. Primeiro que ninguém é mais bonito do que Jesus. Ninguém é mais lindinho para não receber nenhuma provação. Então todos estão, propícios a passar por períodos difíceis. Mas Ele diz que Ele está, depois que passa pela provação, Ele sustenta. Depois que Ele humilha, Ele traz o que? O consolo, o refrigério, Ele traz a calmaria, para que nós podemos entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Para ver o que tem aqui dentro do coração. Deus prova a gente para saber o que está aqui,
Porque vem aqui na frente e falar uma coisa, irmão, é uma coisa, né? Não é assim? A gente até canta um louvor, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O gás acaba. Misericórdia, velho. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor o quê, meu irmão? Só se for paz para você. A fatura chegou. Sangue de Jesus. Não quer adorar mais. Não quer louvar mais. Não quer exaltar mais. Mas não falou no louvor, todavia eu me alegrarei? Mas quando o filho fica doente, quando a enfermidade chega, quando o desemprego bate, nessa pandemia pegou muita gente, irmão, muita gente que achou que não ia ser mandado embora, foi. Lá na empresa mesmo que eu trabalho, o patrão chegou, quando começou a pandemia, 2020, né? Começou a pandemia. Quando começou a pandemia, o patrão reuniu os funcionários e disse assim: olha pessoal, a pandemia chegou aí, está lá na China, ela vem matando todo mundo, mas fique tranquilo, porque a gente não vai demitir ninguém. Nós vamos ter aqui os cuidados, né? Tudo certinho, vai usar máscara, nós vamos instalar álcool em gel para todo lado na empresa, e nós vamos fazer, né, segundos turnos, um turno trabalha aqui, o outro trabalha ali, vamos separar as mesas, e vai ser tudo benção. Eu falei: maravilha. Ele falou numa quarta-feira, quando chegou na segunda da outra semana, mandou 30 embora. Falou: xê. Ele falou que não ia mandar, né? Cara, até de 22 anos de firma. Aí começou, quando chegou a minha vez, começou no meu setor, chamando um. E eu fui por perto de um torno e comecei a limpar. Falei: capaz que de repente eu escapo, né? Comecei, vai lá. Foi até engraçado, o meu encarregado chegou e falou assim, ele chama eu de mineiro, né? Mineiro, sinto muito, cara. Mas me acompanha. Então muita gente foi pegado de surpresa. E o que é isso? Isso é a mão de Deus. É Ele que deixa quem quer, é Ele que faz viver quem quer, e é Ele que faz descer quem quer. Para você ter uma ideia, nessa pandemia, a atleta morreu de Covid. E uma velha de 90 anos foi internada e saiu do hospital na cadeira de roda e dando tchau assim, ó. E o cara musculosão, atleta, jogador de futebol, ou o cara que não aguentou. E a velhinha nem entubada foi. Só pôs uma mascrinha no narizinho da velha e a velha cantou o hino da vitória. Porque Deus permite quem desce e quem sobe. Lembrar dos benefícios que Ele proporciona. Durante a trajetória, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus já deu para a sua família? No mundo espiritual, se Deus pudesse abrir os nossos olhos e você pudesse ver as guerras espirituais que o inferno trava
contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua família e contra a minha família, nós ficaríamos apavorados. Tem hora que nós vamos sair, Satanás arquiteta uma armadilha, alguma coisa, e o anjo do Senhor vai na frente quebrando tudo e nos guardando e nos livrando. Não é porque somos bons, não é porque somos bonitos, não, é porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é o Deus remidor, sarador, curador, protetor e livrador. Então isso que nós temos que entender. Tem gente passando fome e você sair do culto aqui, eu tenho certeza que na casa de cada um lá tem alguma coisinha para comer. Mas tem gente passando fome. Mas tem casa, chega em casa, você abre lá, tem um arrozinho, tem um ovinho frito lá para fritar. Se brincar, tem até uma carninha, né, um contrafilézinho no frizinho lá guardado, um pedacinho, um bifinho. Deve ter guardado lá. Uma asinha de frango. Tem coisinha guardada lá. Né? Tem até pudim. Tem pudim. Né? Tem pudim, tem manjar, tem geladão, tem coisa boa, pai. O crente levanta de noite para ir no banheiro, ele vai no banheiro, depois que ele volta no banheiro, ele passa pela geladeira. Oh Jesus, muito obrigado. Eu não aguento sem não pegar aqui o miolo da melancia. Não é assim? Mas tem gente passando fome. Tem gente revirando lixo. Tem gente que não comeu nada hoje. Tem gente que não sabe nem o que vai comer amanhã. Mas Deus tem proporcionado na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja, o sustento. E é algo que nós temos que ser grato a Ele. Ragassúbria Lamaitui decanta ragassévia ramandagia súbria. Daintui gom teviam tevia sumriambácia andecai. Ramando gemontou sigoentevantui beverfai. Window com chombrem stubris quindi fácil manderras. Deus é o Deus que cuida da igreja dele. E é por isso que tem que ser grato. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponível para o crente nascido de novo. A ação de graça é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera, ambiente, circunstância, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça. Mas como é que eu vou dar graça em tudo? Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 28, dizendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Então, se há uma contribuição para o bem, então eu posso dar graça até mesmo na desgraça, porque eu sei que vai contribuir para um bem maior. Eu sei que lá na frente o nome do Senhor será glorificado e eu viverei em paz.
Adriano, como os irmãos sabem, ela teve acidente. Fraturou o rosto, quebrou o braço. Ficou 1 ano com o rosto fraturado. E eu agradecendo a Deus: Pai, muito obrigado, porque durante o período o Senhor não deixou infeccionar. Muito obrigado. Pai, muito obrigado, porque teria sido pior, poderia sido para a morte, mas o Senhor só permitiu que fraturasse o rosto e o braço. Muito obrigado, porque eu tenho a minha esposa comigo. Um certo homem, ele deu uma enfermidade na perna. E o médico olhou e falou assim: olha, o senhor tem que amputar a perna para que o senhor possa viver. Ele falou assim: então corte, porque eu preciso viver. Cortou a perna e ele falou: muito obrigado, Jesus, porque eu ainda estou vivo. A enfermidade agravou a outra perna. E o médico falou assim: tem que cortar a aorta, senão o senhor também vai morrer. Ele falou assim: pode cortar. Cortou e ele disse: muito obrigado, Jesus, eu não tenho as 2 pernas, mas eu estou vivo. A enfermidade agravou o braço. E o médico falou assim: terá que amputar o seu braço para que o senhor viva. E ele falou: então corta. Cortaram o braço. E ele falou: muito obrigado, Jesus, porque eu ainda estou vivo. E o médico falou assim: olha, a enfermidade atingiu o seu outro braço, e para que você viva, temos que cortar. E ele falou: pode cortar. Eu fico com o tronco, mas eu sei que sou grato, porque ainda estou respirando. A gratidão vai além de princípios, vai além de tudo. Ser grato ao Senhor. Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. O Sinédrio pegou o apóstolo Paulo, levou preso e deu açoite e mandou açoitá-los, ele depois soltou. E ele agradeceu a Deus. Pegaram os apóstolos que estavam evangelizando, pregando, deu uma surra neles, e ele saiu, sabe como? Regozijando, alegre, felizes, com o corpo cheio de sinal de lambada, né? Todo retalhado de chicote, e eles: oh, aleluia, glória a Deus, como é bom padecer afronta pelo nome de Jesus. Como é que você agradece, irmão? Se o cara te dá uma surra, você vai falar obrigado? Você fala: Pai, eu estou pondo de joelho agora e quero que o Senhor mata ele, quero que o Senhor arrebenta com ele, Jesus. Como um colega meu que foi assaltado, né, levando o dízimo para a igreja, o ladrão parou, para o carro, passa tudo. Essa bolsa aí, ele falou assim: essa bolsa aqui é onde está o dízimo, rapaz. E o cara passa para cá, levou tudo. Quando o camarada saiu assim, ele ficou assim, e veio um pensamento na mente dele: ele podia topar com uma carreta cheinha de cimento, e que passasse em cima dele, e que deixasse ele virar uma munha. Ele contou para mim. Ele falou assim: eu pensei na hora, esse camarada podia virar esquina e uma carreta de cimento passasse em cima dele. Ele roubou o dízimo do Senhor. Eu falei: é mesmo, rapaz? Ele falou: não posso mentir, veio esse pensamento. Mas depois ele recuperou 2 vezes mais, e ele abençoou a obra de Deus muito mais. Ser grato não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor e maior não chega, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é você se contentar: parei aqui, está tudo certo. Não.
Enquanto o melhor e o maior não chega, você é grato. Há um provérbio que diz assim: não quero a riqueza e nem a pobreza, mas me mantém na minha porção costumada, porque eu não tendo bastante, deixe o Senhor, e tendo de menos, murmure contra o Senhor. Mas me mantém na minha porção costumada. Sabe o que é isso, porção costumada? Eu vou estar sempre agradecendo e pedindo, agradecendo e pedindo. Jesus, muito obrigado, mas eu quero mais. Jesus, muito obrigado, mas eu quero mais. É não esquecer de ser grato. Ser grato a Deus. Em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus, é ser grato. Tem pessoa que está desempregado, ora para o emprego chega, ele blasfema contra o emprego. Que emprego é esse? Mas que droga, tem que levantar cedo. Mas se está desempregado, reclama. Se está empregado, reclama. Se tem dinheiro, reclama. Se não tem, reclama. Reclama da cor, reclama do cabelo, reclama da postura, reclama de tudo. E a coisa mais triste é você ficar perto de um reclamão. Você já pensou você pegar daqui para Paraíba, assim, num ônibus? Você vai aqui sentado e um passageiro do seu lado é um reclamão. E a viagem inteira ele vai descer na mesma cidade e na mesma rodoviária que você vai descer. E você pega daqui até lá. E no meio do caminho ele fala assim: mas esse ônibus está demorando demais para sair. Esse motorista eu ouvi falar que ele não presta, né? Puxa, mas a passagem anda cara. Essa passagem, misericórdia, né? Você vai comer alguma coisa? Vi falar que não presta a comida desse lugar. Vi falar que, olha, vou te contar, hein? Esses bancos não valem nada desse ônibus. Esse ônibus não presta, tem ônibus melhor, né? A senhora está indo para onde? Ah, estou indo para tal lugar. Lá diz que não vale nada aquela cidade, né? Cidade não presta, né? A senhora tem filho? Os filhos nossos são tudo encapetados, né? É uma coisa terrível, né? E vai daqui até lá, né? E você fala: senhor, dá licença que eu vou tirar um cochilo. Você vai dormir? Vixe, se você pode dormir, o ônibus pode encapotar e você nunca mais vai acordar, né? Já pensou um trem desse? E parece que a viagem não vai ter fim. E quando você chega no lugar, ele desce. Até que enfim nós chegamos. Eu achei que não chegaria mais, né? Não é difícil? Mas se você pega uma viagem com uma pessoa que é grato, com uma pessoa que é agradecida, a viagem parece que é tão rápida e que você acha que essa viagem não poderia acabar tão rápido. É como você conversar com uma pessoa amável, agradável, gentil. Você conversa, parece que o assunto, né? E vai, e conversa, é aquela coisa boa. O assunto é gostoso. Seja grato. Olha o que o salmista escreve no Salmo 50, 23. Jesus alimentou mais de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Mas sabe o que ele fez antes de alimentar esse povo? Você sabe? Deu graça. Antes de alimentar o povo, ele: Pai, eu te dou graça. Aqui está nas minhas mãos, Senhor. E quando ele abaixa, a multiplicação aconteceu. Quando você é grato, a multiplicação irá acontecer na sua vida. Não murmure, não blasfeme, não critique por aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Seja grato. De repente você está deitado numa cama e a cama não é aquela cama do seu sonho. Não é aquele colchão que você deita e parece que e não é aquele travesseiro de pena de ganso e aquele colchoada de seda,
mas é aquela cama que Deus tem te proporcionado, e você deita e dorme e tem um sono tranquilo. Então seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. Pode ser até um papelãozinho. Há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui, eu deitei numa cama que me deram aí, a ripa da cama, o colchão era dessa finura. Mas quando eu deitava, eu dormia igual uma pedra, né? Eu gosto de brincar com alguns irmãos aqui, o sono do justo. Quando o camarada tem o sono do justo, irmão, ele pode estar endividado até aqui, ó. Mas quando ele bate na cama, sabe o que é isso? O sono do justo. Eu estou endividado, mas Jesus está cuidando de mim. Eu vou pagando as contas mais vamos dizer assim, as prioridades, e vou deixando as outras. Não nego de quem estou devendo, mas irei pagar. Tenha paciência comigo, que não sou o último e nem o primeiro. Né? Seja grato a Deus, seja grato ao Senhor, seja grato pelo palito de fósforo, seja grato pelo galfo que você come, né? Seja grato ao Senhor, não amaldiçoe aquilo que Deus te deu, não faça isso, mas seja grato pela água, seja grato pelo café, seja grato pelo leite, seja grato pelo arroz, pelo feijão, pelo gás, seja grato pelo fogão que você tem para fazer a sua comida, seja grato pelo guarda-roupa que você guarda a sua roupa. Não é um guarda-roupa bom, está caindo, a porta já não fecha, mas seja grato ao Senhor, glorifica a Deus e diz obrigado. Não estou na rua, eu tenho um teto que posso guardar da chuva, do sol, eu posso ter, Senhor, muito, mas o que eu tenho, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato pelo meu filho estar bem, eu estou grato pela minha filha estar bem, eu sou grato porque até aqui o Senhor me ajudou. É gratidão a Deus, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado, independente se está chovendo ou se está fazendo sol. Seja grato ao Senhor, que tudo vai dar certo. Como aquela história do rei que foi caçar, né? O rei foi caçar e levou um camarada, e o camarada fartava um dedo, né? E eles se depararam numa aldeia de índio, e os índios pegou os dois e aí, como ele fartava o dedo, o índio falou: não, isso aqui é amaldiçoado, não podemos nem comer esse camarada, porque ele falta o dedo. E por muita misericórdia que aconteceu lá, não mataram nem o rei. E depois que ele já estava no palácio, ele agradeceu a Deus por não ser comido pelos caribais, porque lhe faltava um dedo. Então seja grato, até mesmo pelas suas fraquezas e deficiência, porque na sua fraqueza há uma fortaleza de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Esse mês é falando sobre gratidão, mas quando ele encerrar, tenha no seu coração um coração agradecido em todo momento da sua vida. Enquanto haver fôlego, seja grato a Deus. Seja grato por tudo que Deus tem proporcionado. Seja grato pelas pessoas. Seja grato. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida,
que está sentada aí me ouvindo. Porque você já pensou, se não tivesse ninguém aqui, eu não estaria pregando. Então seja grato. Esse dia um irmão me convidou, há um tempo atrás, já tem bastante tempo, o irmão Jairo, lá do pastor Jaime, me convidou para me pregar numa campanha. Cheguei lá, não tinha ninguém, só estava ele na campanha. Cheguei, não tinha ninguém. Ele falou assim: pastor, eu convidei o povo, convidei os irmãos da igreja, mas pelo jeito não vai vir ninguém. E o senhor me perdoa, porque eu convidei o senhor ministrar a palavra na campanha, mas não veio ninguém. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir embora, porque, né? Eu falei assim: você está triste por isso? Ele falou assim: porque. Eu falei: não fique triste, se alegre. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, ele estaria no meio. Então Jesus está aqui. Você tem uma harpa aí? Ele falou: tem. Então vamos cantar um hino nós dois. Nós veio para fazer o culto, nós não veio para assistir o culto. Começamos a cantar nós dois, aí chegou mais um irmão. Aí passou um pouco, chegou outro. Chegaram tudo atrasado, chegou quase 9 horas, mas chegaram. Ele falou: o senhor vai pregar? Eu falei: não, né? Não vou pregar, porque se eu for pregar aqui, nós vamos até meia-noite. Não vou pregar. Mas o que o senhor vai fazer? Eu vou agradecer. Eu quero agradecer vocês, irmãos. Os irmãos ficam todos me olhando: não vai pregar, o pastor não vai pregar? Eu falei: não vou pregar. Uma hora, irmão, já é 9 horas, eu vou pregar o quê? Seja grato. E eu quero agradecer vocês. A Bíblia diz que na frente de um homem bom vai a humildade. E eu tenho buscado essa virtude de Deus para a minha vida. Humildade. Ser humilde. Porque eu sei que na minha frente irá a graça de Deus, abrindo caminhos para a minha vida e me fazendo eu ser um homem mais feliz a cada dia. Deus abençoe os irmãos. Fique firme, não arrede o pé. Pode chover canivete, porque quando chover canivete, Jesus, o grandão, vai prover um guarda-chuva de ferro, que os canivetes vai bater e não vai te atingir, para a glória de Deus. Amém. Glórias a Deus. Gratidão. Estou feliz também, chegou ali essa pessoa muito linda, nosso querido irmão Marcos. Se coloca de pé, irmão Marcos. Ele está aqui também, junto com a digníssima dele. Como nós vamos receber nosso irmão Marcos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O irmão Marcos, eu sou grato pela vida dele, que eu lembro de um dia, uma coca de 12, hein, Marcos? Você lembra dessa coca? Esses dias eu e a Daíne estava lembrando, nunca a gente tomou uma coca tão saborosa. Meus irmãos, pensa no homem que foi usado por Deus. A gente desceu para a praia, um sol escaldante, aquele que você tira o chinelo, queima o pé. E a gente sentou num quiosque e foi pedir a coca. Quando a gente tomou, que falaram o valor, isso hoje R$12 já é um pouquinho puxado. Agora imagina alguns anos atrás, quanto que não era R$12. A gente tomou assim, dando um gole, R$12 a coca. Só que estava tão boa, a gente falou: vamos pegar outra de 12, tá caro. Mas são bênçãos que a gente vive e a gente nunca esquece, né, meus irmãos? Povo de Deus, gostaria de estar chamando aqui o nosso irmão Edmilson, a irmã Sueli. Vem aqui na frente, Edmilson. Irmão Edmilson, esse ano ele, a irmã Sueli, esperar que depois o pastor está aí também, nós vamos orar, porque eles, esse ano, nós estamos falando de gratidão, né? E hoje uma pessoa, não vou dizer o nome dela, mas ela me disse algo que eu fiquei pensando, né? Às vezes, nós temos dificuldade de reconhecer algumas coisas. Então, as pessoas, nós fazemos muito, e são poucos que reconhecem. Irmãos, e não fique chateado, mas não é de hoje. Na obra de Deus, está ouvindo, Edmilson? Não fique chateado, porque na obra de Deus o que mais tem é ingratidão. E não é de hoje. Jesus curou quantos leprosos?
Quantos voltaram para agradecer? Um. Então é muito complicado. Quem é os líderes? O irmão Edmilson é um mistério. Ele chegou aqui e eu falei, irmão Edmilson, você tem uma chamada de liderança. Não, pastor. Não, de jeito nenhum. Falei, Edmilson, mas a banda precisa. Não. E aí depois eu fiquei sabendo numa conversa com a irmã Germana, falou, Davi, o outro pastor onde nós estávamos indo também falou que o Edmilson era para ser líder, ele fica correndo. Só que eu falei, Jesus, pega o neguinho, porque ele está resistindo. Mas graças a Deus, ele tem trabalhado junto com a banda. Diga, irmã Germana. Olha aí o terceiro pastor e o homem dizendo não, pastor Altair. Só que aí Jesus pegou ele na curva e para a glória de Deus, ele está nesse ano trabalhando. Ontem foi o primeiro culto com a banda, foi uma bênção. Deus honrou eles. Ontem eu fui para casa lembrando desse culto, estou até agora lembrando, foi uma maravilha, foi uma coisa de Deus. Tá, nossa irmã Sueli também, guerreira de muitos anos aqui, anos após anos, com missão no louvor, toda segunda-feira clamando, orando para vocês. Irmãos, e seja grato a essas pessoas. Esses dias eu estava aqui, pastor Altair, e eu cheguei quietinho, eu fiquei ouvindo a irmã Sueli orando. E ela estava falando o nome de todo mundo. Ela falou, Senhor, abençoa o pastor Altair, abençoa a Adriana, abençoa o Davi, abençoa a Daiane. Senhor, abençoa a Imaculada. Irmãos, às vezes a gente está, é como a irmã Andréa disse, nós estamos em outro lugar, estamos trabalhando e tem gente orando por nós. Aquela campanha que a gente fez de uma semana, um orando pelos outros, teve irmãos nesse ano que jejuou pela sua vida. Então nós estamos aqui, eu chamei ela e ele, o irmão de Milson, eles, hoje a moda é todos, né? Mas aqui eu chamei ela e ele, porque nós vamos orar por esses servos do Senhor. Pastor Altair também. Pastor Altair esteve 8 anos aqui, 8 anos, não?